Olá, pessoal, graça e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos para mais um assunto aqui no canal Hermenêutica Fiel. Hoje nós vamos comentar sobre a morte e ressurreição de Yeshua na nova aliança, ok? É um assunto muito interessante. Então, antes de entrar no comentário, eu gostaria de pedir a você que dá o seu like, o seu joinha, e se não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a se fortalecer, ok? Compartilha também com seus amigos, caso você goste do assunto que será tratado aqui no vídeo, ok? Bom, eu quero dizer para você também que todos os assuntos, os comentários, estudos, escola, aqui do canal Hermenêutica Fiel, estão sendo adaptados em vídeos ali do canal Hermenêutica Fiel, da página Hermenêutica Fiel, ok? Então, eu tenho uma página no Facebook chamada Hermenêutica Fiel. São textos longos, então eu estou tirando da minha página Hermenêutica Fiel e transformando esses estudos em vídeos aqui para o canal Hermenêutica Fiel. Gostando do assunto? Dá uma passada lá também na página do Facebook Hermenêutica Fiel, ok? Bom, vamos lá. Com a morte e ressurreição de Yeshua na nova aliança, Yeshua não ficou só, pois produziu fruto para seu Pai. Os frutos são os judeus crentes e gentios convertidos das 10 tribos de Israel que creram na obra redentora de Cristo na cruz. Então, são fruto que Jesus produziu na cruz para o Pai dele. O fruto é os judeus das duas tribos, Judá e Benjamim, e os frutos são os gentios, que é a casa de Israel, ok? Bom, então vamos continuar, estamos nos entendendo, né? Ok. Os frutos produzidos são primícias para Deus. Os frutos de judeus crentes e gentios convertidos são para Deus. Primeiro, Cristo, depois a igreja. Primeiro Cristo, depois a igreja, ok? Então veja bem, frutos como primícias está linkado com a morte e ressurreição de Yeshua. Nesse ponto aqui, amados, sobre primícias, você precisa conhecer as festas bíblicas do Eterno. Então, quando estou falando aqui que Yeshua produziu fruto na morte e ressurreição dele como primícias, você precisa saber um pouco das festas bíblicas do Eterno, ok? Então, nós estamos nessa primeira fala aqui mostrando na morte e ressurreição de Yeshua, né, os frutos que ele produziu na cruz, na morte e na ressurreição. Os frutos foram produzidos para o Pai dele, para o Eterno, ok? E os frutos, como primícias, primeiro ele, Cristo, e depois a igreja, que é formada de judeus crentes e gentios convertidos, ok? Está pegando? Está dando para nos entender? Ok. O Messias gerou o novo nascimento das 10 tribos de Israel perdidas entre as nações, no sacrifício de cruz.
Então, olha o que é novo nascimento à luz da palavra. O novo nascimento dos gentios, que é as 10 tribos, ou a casa de Israel, que se perdeu entre as nações, isso ali na cruz, no sacrifício de Cristo, quem creu, isso é validado na ressurreição de Yeshua. Então, judeus crentes e gentios convertidos creem no Messias na cruz, e isso é validado na sua ressurreição como novo nascimento. Agora, entenda bem, antes do sacrifício, as 10 tribos estavam perdidas, como ovelhas da casa de Israel. Mas, com o sacrifício de Yeshua, foram achadas e geradas por Cristo como ovelhas da casa de Israel, mas não no aspecto sanguíneo, e sim no aspecto espiritual, pelo novo nascimento, por ter crido em Yeshua como Salvador. Ok? Está dando para você entender? Então vamos prosseguir. No sacrifício de Yeshua, lá na cruz, é gerado também o novo nascimento das 2 tribos de Israel, Judá e Benjamim, que não se perderam entre as nações. Ok? Mas precisam crer em Yeshua para validar o novo nascimento na ressurreição de Yeshua. Ok? Então veja bem, também na cruz, na morte, ressurreição de Yeshua, as 2 tribos, Judá e Benjamim, que se espalharam pelo mundo, mas não perderam a identidade judaica, essas 2 tribos, elas precisam crer em Yeshua para validar o novo nascimento na ressurreição de Yeshua. Ok? Isso se chama nova aliança. São unidas na morte de Yeshua com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, olha para você entender. Judeus crentes das 2 tribos, Judá e Benjamim, que creram no Messias, forma a igreja, junto com as 10 tribos, que é a casa de Israel, espalhada ou perdida entre as nações que se convertem no Messias, também fazem parte da igreja. E para validar esse novo nascimento como igreja, é preciso crer e aceitar também a ressurreição do Messias, ok? Então, Cristo ressuscita, junto com ele ressuscita também judeus crentes e gentios convertidos, que é a igreja de Cristo, ok? Estamos nos entendendo? Então vamos continuar, porque o assunto é muito top, pessoal, muito top. Na morte e ressurreição de Yeshua, os judeus das 2 tribos, Judá e Benjamim, junto com os gentios convertidos das 10 tribos, que também é a casa de Efraim, quando você lê na Bíblia, casa de Efraim, casa de Israel, numerosas nações, está falando dos gentios, ok? Então, morreu também e ressuscitam com ele. Então, olha que coisa extraordinária, para você entender bem. Na morte e ressurreição de Yeshua, os judeus das tribos de Judá e Benjamim, junto com os gentios convertidos das 10 tribos, que é a casa de Efraim, também morrem e ressuscitam com ele.
Então, Cristo morreu e ressuscitou. E, ao mesmo tempo, de forma profética e espiritual, morrem com ele judeus e gentios e ressuscitam com ele judeus e gentios convertidos, que é a igreja de Cristo. Ok? Isso porque foi tido misericórdia da desfavorecida, louco amar, casa de Israel, que é os gentios. Então você já leu lá em Oséias capítulo 1, falando sobre louco amar, que é a desfavorecida casa de Israel? Então, na morte e ressurreição de Yeshua, a casa de Israel, louco amar, que é as 10 tribos espalhadas, teve ou foi também favorecida com a morte e a ressurreição de Yeshua, ok? Por quê? Porque grande é o dia que Deus semeia. Grande é o dia que Deus semeia. Deus semeia é o que está escrito em Oséias capítulo 1, no versículo 4. Jezreel significa também Deus semeia, apontando para Cristo sendo morto e sendo ressurreto ou ressuscitando, ok? Então, foi tido misericórdia também da louco amar casa de Israel. Cristo morre e ressuscita, com ele também ressuscita louco amar a grande ou a casa de Israel, que é os gentios, ok? Deus dispersa, Deus espalha, que é Jezreel, mas também Jezreel significa Deus semeia, apontando para a morte e ressurreição de Yeshua. Ou seja, grande é o dia de Jezreel, que é a morte e ressurreição de Yeshua. Quando você ler lá na Bíblia, em Oséias capítulo 1, versículo 4, falando de Jezreel, está falando também da morte e ressurreição de Yeshua, ok? Então vamos aqui para as referências bíblicas de todo esse assunto que eu estou falando aqui nesse vídeo do canal Hermenêutica Fiel. Toda essa explicação que estou passando para vocês tem base nos textos que vou deixar para vocês agora, ok? Então, pega o seu tablet, seu celular, caneta, papel e anote essas referências, porque isso trata-se de tudo que eu estou falando aqui no vídeo, ok? Beleza? Então vamos lá para a primeira referência, o texto, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4 e versículo 11. Ressuscitamos com Cristo, porque Ele é tudo em todos. João capítulo 12, no versículo 24. Cristo é o grão semeado na terra que deu fruto. Esse fruto é igreja formada de judeus, crentes e gentios convertidos. Efésios capítulo 2, no versículo 15. Efésios, né? Efésios, capítulo 2, do versículo 1, versículo 5 e versículo 6. Então, repetindo aí essa referência bíblica, presta atenção. Efésios, capítulo 2, versículo 1, versículo 5 e o versículo 6. Então, ressuscitamos com Cristo. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso vai se cumprir no milênio. Tudo isso que eu estou falando aqui, então, está ali em Efésios capítulo 2, versículos 1, 5 e 6.
Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. E isso vai se cumprir no milênio, quando a igreja for glorificada, que subiremos ao céu, adoraremos ao Eterno, voltamos para a terra para ministrar o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque no milênio, ok? Romanos capítulo 4, versículos 24 ao 25. A ressurreição de Cristo nos justificou, ok? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 ao 23. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na vinda dele. Está falando das primícias, ok? Tiago, capítulo 1, no versículo 18. Nós fomos gerados como primícias. Quando diz nós, estamos falando judeus crentes e gentios convertidos, que fomos ou que foram gerados por Cristo na cruz do Calvário. 1 João, no capítulo 3, versículo 9. As duas casas de Israel, judeu crente e gentio convertido, têm agora a semente de Cristo, porque foi o novo nascimento de Cristo em Deus. Então, em Deus, através de Cristo, temos o novo nascimento que foi dado para as duas casas de Israel, judeus e gentios. Oséias capítulo 1, versículo 4. Deus semeou Cristo na terra, que é Jezreel, que significa também Deus semeia. Oséias capítulo 1, versículo 11. Subirão da terra, e o dia de Jezreel fala da ressurreição com Cristo, que é a cabeça. Então, Jezreel nos aponta a ressurreição e morte de Cristo. Subirão da terra fala da nossa ressurreição junto com Cristo, ok? Então vamos continuar. Ezequiel capítulo 37, versos 11 ao 13, fala da ressurreição da casa de Israel. A casa de Israel crente no Messias, ok? Então, quando você estiver lendo Ezequiel, capítulo 37, do versículo 11 até o versículo 13, está falando da ressurreição dos gentios, que é a casa de Israel, que é a nossa ressurreição como gentios convertidos. Oséias capítulo 6, versículo 1 e o 2. Judá e Efraim ressuscitam com Cristo no terceiro dia. Cristo fez a ferida, ele mesmo curou a ferida, e no terceiro dia ressuscitou e nos ressuscitou também com ele. Oséias capítulo 2, versículo 21 ao 23. Cristo teve compaixão de Ruama na ressurreição. Está dizendo que Cristo teve compaixão dos gentios na morte e ressurreição dele. Isaías 53. Cristo justificou muitos dentre os judeus, crentes e gentios, convertidos na sua morte e na ressurreição. E Cristo ficou satisfeito com o trabalho dele, que foi morte de cruz, crucificação e a ressurreição, ok? Então, todo o assunto deste vídeo está baseado nesses textos que eu acabo de citar para vocês, ok? Então, esse é mais um assunto do canal Hermenêutica Fiel, morte e ressurreição de Yeshua na nova aliança, ok? Até o nosso próximo vídeo e Shalom Lehi Traot.